se você não estudar, se você não ambicionar isso, você tem esse financeiro inexistente, né? Essencial. Nós precisamos, vivemos a auge da nossa vida. Nós não devemos deixar que isso seja buscando. Queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez, né? Estamos mais uma semana junto com você para nós estudarmos aqui mais uma lição. Então, essa semana nós estamos trazendo aqui para você, né, a lição de número 6 e nós iremos falar aqui desse tema tão importante que nós estamos falando sobre reconstrução, gente, e dessa feita agora que nós vamos falar sobre a reconstrução dos muros. Então, chegamos aqui na parte da reconstrução dos muros, da parte externa, né? Falamos da parte interna, abordamos de uma forma aqui simples e objetiva a respeito da reconstrução do altar, tá? Falamos sobre aí essa reconstrução, essa importância da reconstrução do altar, porque do altar sai o sacrifício, né, gente? Então, há necessidade aí de nós compreendermos a respeito, né, da reconstrução do altar. Nós falamos também na lição passada sobre a reconstrução do templo, então altar, templo, e agora nessa oportunidade nós vamos falar da reconstrução dos muros e nós iremos tratar aqui no livro de Neemias. Então, te convido você para vir aqui comigo para o nosso canal EBD para Todos, para você sair daqui com o entendimento de uma simplicidade, mas com entendimento aqui dentro dos nossos assuntos. Então, sem mais delongas, deixe o seu comentário aí já, participe conosco, viu? Se inscreve no canal, tá, gente? Por favor, aí. Ajuda aí, né? Senta o dedo aí, por favor, no joinha aí. E se você puder, se inscreve aqui no canal para nos ajudar aqui a estar fazendo esse trabalho aqui, pois a dificuldade que nós temos aqui, né, de pesquisar, de ler, de preparar para você uma aula com todo carinho. Gente, eu faço isso aqui com amor, com dedicação. Então eu procuro me dedicar a fazer de uma forma especial só para você, para nós estarmos aqui te ajudando e nos ajudando aqui dentro aqui do nosso canal EBD para Todos. Então, por favor, nos ajude aí, deixando aí a sua participação, se inscreve no canal aí, tá bom? Então, a lição que nós estamos estudando, tá, gente? É uma lição nova, né? Nós estamos no terceiro trimestre aí, desse ano de 2020. Nós estamos falando sobre os princípios divinos em tempo de crise. Então, esse é o tema geral da lição. Falamos sobre os princípios, né? Os princípios divinos em tempo de crise. Nos tempos de crise, nada melhor do que se apegar aos princípios divinos, né? Então, é isso que nos faz estar permanentes na presença de Deus. É os princípios que Ele nos traz aí todos os dias. E a lição, o tema da lição agora, que nós iremos adentrar aqui. Então, estamos falando aqui de reconstrução. Então, esse é o tema, essa é a questão aqui que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de reconstrução. E quando fala de reconstrução, gente, é reconstruir, não é destruir, tá, gente? Então, não se trata de construir ou destruir. Tem muitos aí, gente, eu tô muito preocupado com essa teologia da desconstrução, tá? Então a gente tem ouvido muito, né, essa questão de desconstruir, mas a Bíblia, lá em Provérbios, né, vai dizer para nós não removermos os marcos que foram deixados pelos os nossos antepassados. Então, há uma problemática quando nós queremos arrancar os marcos e começar uma construção em lugares aonde não se deve. Então, tem pessoas ultrapassando além dos marcos que foram deixados por Cristo. Cristo é a pedra, lembre bem disso. Cristo, ele é a pedra fundamental da nossa fé, do Evangelho.
Então, se Cristo ele é a base, se Cristo ele é a pedra fundamental, então nós temos que construir, como diz Paulo em Coríntios, nós vamos falar aí, Coríntios capítulo 3, né? Sobre essa reconstrução, ou sobre a construção, né? A reconstrução, na verdade. E Paulo fala que não se pode colocar um outro alicerce além do que já existe, né? Nós devemos construir o nosso edifício sobre o alicerce que já existe, porque esse alicerce ele está bem fundamentado. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar com esse negócio de invencionice, vamos parar com esse negócio de invenção, de querer desconstruir tudo. Vamos construir sobre o alicerce que existe, sobre o alicerce que é Cristo. Quando nós queremos impor a nossa teologia, a nossa filosofia, quando nós queremos interpretar ou queremos desvencilhar daquilo que o Evangelho nos ensina, nós acabamos se perdendo pelo caminho. Então é o que está acontecendo, o que está acontecendo com muitas igrejas aí. Estão se perdendo porque estão desconstruindo tudo aquilo que os pais da igreja, que os apóstolos, que os profetas, que o próprio Cristo deixou para nós aí. Mas vamos lá, a lição de número 6, ela fala de Neemias, reconstrói os muros de Jerusalém. Glórias a Deus por isso, né? Então, esse é o tema da lição, né? A lição é a lição de número 6 e nós estamos falando aqui de reconstrução dos muros. Nós, como eu já disse, nós já tratamos da reconstrução do altar. O altar estava quebrado. O altar estava quebrado e precisava reconstruir o altar. O altar ele foi reconstruído, a adoração, o sacrifício voltou para Jerusalém, né? Todo o sacrifício volta para a cidade de Jerusalém. Até então eles tinham se afastado de Deus e eles estavam no cativeiro. Eles estavam cativo ali na Babilônia por muitos anos, passaram 70 anos de cativeiro na Babilônia, longe ali da presença da cidade do Altíssimo, do lugar da habitação de Deus, do lugar aonde Deus tinha especialmente algo com Jerusalém, algo com o povo judeu. Então era Jerusalém, era o lugar da onde Deus habitava. Só que tinha sido destruído pelos próprios babilônicos, né? Voltando um pouquinho aqui na história, tinha sido destruído pelos babilônicos. E o que acontece agora? Essa cidade estava empilhada, toda entulhada, e esse povo estava lá, estava longe, e eles tinham esquecido, gente. Se você ler os Salmos, se você ir lá no Salmo 126, né, você vai ver que eles estavam no cativeiro, 137, você vai ver que eles estavam lá no rio Quebar, e ali o povo ali daquela cidade pede para que eles cantassem hinos de adoração e de louvor, só que eles estavam em terra estranha, então eles fazia poucos tempos, né, poucos anos que tinham chegado ali no cativeiro, e eles estavam tristes por estar longe de Jerusalém, mas aí agora eles voltam para Jerusalém depois de muitos anos e chega lá, a cidade encontra, muitos que não conheciam a cidade, encontra a cidade toda entulhada, toda empilhada, toda cheia de sujeira, né? Toda aberta a qualquer um podia entrar, invadir a cidade, não se podia plantar, porque se plantasse, os ladrões, salteadores, né, roubavam, os animais faziam morada nos entulhos da cidade, se tornou um lugar de habitação de bichos, né? Bichos peçonhentos, animais. Olha só a cidade do Altíssimo que se tornou, gente. Se tornou lugar de ladrões, refúgio para ladrões, refúgio para animais peçonhentos. E, gente, Jerusalém estava empilhada. A presença de Deus não estava mais naquele lugar. O povo de Deus não estava mais ali. Mas agora Deus cumpre, através do seu povo, ele cumpre ali a profecia, se cumpre a profecia que ele tinha dado para Jeremias, que depois do período do cativeiro, esse povo voltaria para Jerusalém e chegando lá, eles reconstruiriam de novo essa maravilhosa cidade. E eles começam reconstruindo, né, gente?
eles começam reconstruindo essa cidade, como eu já disse, em primeira mão eles começam reconstruindo o altar, Em segundo plano, eles começam reconstruindo o templo. Então, templo era o lugar da habitação de Deus. Eles estavam prontos com o altar, com o sacrifício preparado, o sacrifício já começou a ser feito, mas eles precisavam reconstruir o templo, eles precisavam colocar o templo de pé. Só que isso não traria uma segurança para a cidade. Então agora eles começam depois que Neemias voltou, né, vem para Jerusalém depois de alguns anos que eles tinham reconstruído, que eles estavam reconstruindo e tinham reconstruído o templo, né, com Zorobabel, com o próprio Sealtiel e alguns outros ali que voltaram, né, na primeira leva, né, o próprio Esdras, e quando eles voltam com o governador ali, Zorobabel, eles começam agora a reconstrução do templo. Eles reconstruíram o templo e essa outra leva, nessa segunda leva de pessoas que vieram para Jerusalém, veio agora com o próprio Neemias. E Neemias vem agora para reconstruir o quê? Reconstruir agora a segurança, para trazer a segurança para Jerusalém. Então Neemias traz para nós uma simbologia, um significado de segurança. Então Neemias é aquele que veio trazer a segurança para Jerusalém, pois ele, juntamente com alguns sacerdotes, ele começa a reconstruir, né? Ele começa a reconstruir as muralhas, a parte externa agora. Então, há necessidade também de construir. Olha, gente, isso me traz ao entendimento. Qual é o entendimento que eu aprendo com isso aqui? Sabe que eu aprendo com essa reconstrução? Eu aprendo que nós precisamos preparar, sim, a parte interna, a nossa adoração, o nosso culto em louvor a Deus, ele precisa ser restaurado todos os dias. Nós precisamos ofertar, nós precisamos levar ofertas a Deus todos os dias, né? E esse altar ele precisa estar de pé. O templo do Espírito Santo precisa estar sempre limpo, sempre organizado para que o Espírito Santo habite nele. Mas nós precisamos também estar sempre reconstruindo, estar sempre cuidando da parte externa, porque é a parte externa que traz a segurança. Então, como nós podemos andar por aí todo quebrado, todo destruído, né? Todo acabado? Então, é isso que eu aprendo. Eu aprendo que não se pode, não se deve cuidar apenas só da vida espiritual. Nós temos que estar em constante cuidado, tanto com a vida física, como com a vida espiritual e com o nosso louvor e adoração a Deus também. Então, tudo isso precisa estar em sintonia. Então, a vida do ser humano é uma constante sintonia, né? Da vida física com a vida espiritual, beleza? Então, é isso que nós precisamos aprender aqui. Então, vamos lá. Texto áureo aqui, gente, para nós já adentrar aqui e dar aqui essa questão, entrar aqui nessa questão e passar para você na simplicidade o que nós queremos aprender dessa lição. O texto áureo se encontra em Isaías capítulo 60, verso 18, ele diz assim para nós: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição. Nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Então, olha só que coisa linda, é um cântico, né? Isso traz para nós o entendimento de que é um cântico de louvor, é um cântico da reconstrução. Então, é maravilhoso, eu vejo o Salmo 126, quando ele fala do retorno, quando o povo de Israel voltaram para Sião, eles estavam como os que sonham, a boca deles estavam, os lábios, né, o sorriso estava lá, de orelha a orelha, eles estavam muito felizes, eles estavam alegres porque eles estavam voltando para Jerusalém, para a cidade do grande rei, e eles estavam felizes. Então, e as cidades vizinhas, o povo vizinho,
conseguiram notar a alegria que estava naquela cidade. A cidade outrora, que só havia destruição, que muitos que passavam por ela, muitos viajantes que conheciam ao antigo, né? Que passavam por ela, via aquela cidade que outrora era a cidade das luzes, era a cidade das festas, era a cidade da alegria, a cidade do pão, aonde se encontrava alimento, aonde se tinha pão, né? Jerusalém, a casa de pão, Judá, né? Ela estava toda destruída, não tinha nada, não se encontrava nada, era deserto aquela casa. Mas agora que esse povo volta para Jerusalém e a presença de Deus volta para aquele lugar, sabe o que acontece? Aquela cidade começa novamente a esbanjar a alegria que faltou, a alegria que faltava. Gente, as nações elas estavam dizendo, elas estavam vendo e as nações se alegravam por causa da alegria que estava em Jerusalém. A alegria de Jerusalém era contagiante. A alegria daquele povo, ela é contagiante. Ela trazia para as nações a alegria de ver aquela cidade tão desejada, tão festeira, tão alegre. Agora me faz pensar, a igreja de Cristo, ela precisa estar alegre, ela precisa trazer essa alegria. O mundo olha para a igreja de Cristo, eles vê a alegria de Cristo, a alegria do Senhor, ela tem que ser a nossa força. Então nós temos que olhar, o mundo tem que olhar para a igreja de Cristo e ver essa alegria, aleluia. A igreja não pode faltar o pão, não pode faltar a alegria, não pode faltar a presença do Espírito Santo. A igreja do Senhor tem que estar em festa, sempre fazendo festa, porque quando há pecadores que aceitam a Jesus, o céu entra em festa e a igreja de Cristo precisa estar em festa. Todo dia precisa ter festa na igreja, ter festa no reino dos céus, no reino de Deus e na igreja de Cristo. Aleluia. Então vamos aprender com essa lição, vamos aprender aqui nessa questão da reconstrução. Vamos aprender que nós precisamos todos os dias reconstruir aquilo que está quebrado. Nós precisamos reconstruir a nossa intimidade com Deus, a nossa intimidade com o Espírito Santo. Então é isso que nós precisamos aprender. A verdade prática, gente, só para nós entrarmos aqui na lição, tá? A verdade prática, ela diz assim, ó, somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Então, o despertamento, gente, nos leva para a realidade. Ela nos leva para a realidade de Cristo, da salvação. Ela nos tira da cegueira espiritual. Ela nos tira da cegueira do pecado. Então, somente a nossa mente, o nosso coração sendo transformado, nós conseguimos enxergar que nós somos necessitados de Cristo. Então, você pode estar lá lendo, né, a nossa leitura bíblica em classe, não vou estar lendo aqui, mas você pode estar lendo aqui em Neemias, no capítulo 1, tá? Ou Neemias capítulo 1, verso 1 ao 4 e Neemias capítulo 2, verso do 1 ao 9, tá bom? Então você pode estar lendo aqui, tá? Essas passagens para você estar entendendo aí a respeito desse assunto aqui. Mas vamos lá, vamos entrar aqui na nossa lição de hoje. Eu quero falar a respeito da questão aqui da reconstrução, gente. Eu quero falar a respeito dessa questão da reconstrução. Primeiramente, nós temos que entender o que é reconstrução, tá? Em primeiro lugar, deixa eu estar passando para você aqui sobre essa questão. Em primeiro lugar, vamos entender rapidamente aqui o significado de reconstrução. Porque muitas das vezes nós confundimos construção, reconstrução e nós também colocamos a desconstrução. Então nós misturamos construção, reconstrução e desconstrução. Então nós fazemos uma mistura de todas essas coisas, ajuntamos tudo e colocamos tudo no mesmo
pacote, mas não é. Nós vamos falar aqui de reconstrução, tá? O que Neemias ensina para nós aqui é a respeito da reconstrução, tá, gente? Reconstrução, nós vamos falar aqui. Então, reconstruir é o ato ou o efeito de reedificar aquilo que está derrubado. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui na questão da reconstrução, Neemias não foi para Jerusalém para reconstruir, para construir uma nova cidade. Então, Neemias, ele não foi para Jerusalém para criar uma nova cidade, para fazer uma nova cidade, para sair dali daquele lugar e construir um outro lugar que não tinha entulho, não. Neemias volta para Jerusalém, ele vai lá para Jerusalém, sai de Suzã, vai para Jerusalém para reconstruir aquilo que estava quebrado. Tudo aquilo que tinha sido destruído pelos babilônicos, né, em mais ou menos 568 antes de Cristo, que tinha sido destruído, Neemias ele volta para Jerusalém, para reconstruir em acho que 530 e 40, 43, 42, uma coisa assim, né? 530 e 542, ele volta para reconstruir. Então, mais ou menos aí essa data, né? A data não é tão precisa assim, mas ele volta para reconstruir tudo aquilo que estava quebrado. Então, tudo aquilo que estava quebrado, ele volta para colocar ali novamente de pé. Então, a reconstrução, ela significa isso, tá? Voltar para reconstruir aquilo que está destruído, reedificar, reorganizar aquilo que foi derrubado, tá? Ou derribado. Reconstruir não se trata de construir um novo alicerce, gente. Então é isso que nós devemos entender. Tem muita gente aí querendo construir um novo alicerce ou reconstruir um novo alicerce, mas não. Na verdade, essas pessoas eles estão saindo fora da realidade do evangelho, estão criando seus próprios alicerces, estão formando as suas próprias doutrinas. Mas não é isso que o evangelho nos ensina, tá? As escrituras sagradas nos afirma que não se pode construir outro alicerce sobre aquele que já foi construído, tá bom? Então, lá em 1 Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 e 12, ele vai dizer assim, ó, verso 10, segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem, cada um como constrói, cada um constrói, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém ou se alguma pessoa edificar sobre esse alicerce, utilizando prata, feno, ouro e pedras preciosas, essa obra, ela sobre o alicerce que é Cristo, essa obra ela vai permanecer. Se essa obra ela for passar pelo crivo, né? Pelo crivo do fogo, como diz o próprio texto, que essa obra ela é provada, como que se provada no fogo, e se ela for uma obra bem feita, bem sustentada, os materiais for de qualidade, essa obra permanece. Mas se essa obra não for bem estruturada, essa obra não adianta. Ela pode até estar no lugar aonde o alicerce de Cristo está. É o que está acontecendo com muitas igrejas, muitas ditas igrejas hoje, usando a base do evangelho, né? Usando o evangelho, usando a base que é Cristo para construir alicerces, para construir, na verdade, prédios, né? Levantam prédios, levantam construções em cima desse alicerce, mas só que ele constrói com em cima desse alicerce com materiais que ele é perecível. Então é um evangelho perecível, é um evangelho que, se for provado pelo fogo, ele se queima. Eles estão usando madeira, feno, palha e tudo, papel, estão usando qualquer outro tipo de coisa menos o evangelho. É um evangelho facilitado, gente. É um evangelho que não se cobra mais nada, é um evangelho que não se pede santidade, é um evangelho que não se pede renúncia, é um evangelho da porta larga,
É um evangelho que faz com que você acredite que ninguém mais vai para o inferno, todos serão salvos. É como vamos citar aqui aos nossos irmãos católicos romanos, né, que acreditam no purgatório. É como que se você acreditasse no purgatório, que as pessoas que cometem todos os tipos de pecados e não tá nem aí para uma vida correta, uma vida certa, uma vida de renúncia. Essa pessoa que comete todos os tipos de pecado vai para o inferno, vai na verdade para o purgatório. Aí depois de um certo tempo você faz umas orações, paga ali umas indulgências e essa pessoa é tirada ali do purgatório e colocada no céu. Esse evangelho é muito fácil, não, gente? É um evangelho muito fácil, mas nós sabemos que esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é aquele evangelho que Jesus disse assim, ó: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Então esse é o evangelho de Cristo. Olha, você tem dinheiro, você é rico, meu jovem. Olha, Senhor, eu tenho muito dinheiro. Olha, vai lá, vende tudo. É a palavra, passagem que eu tô citando aqui, a passagem do jovem rico, tá? Aí Jesus pergunta para ele, então vai lá e vende tudo e me segue. Aí ele pegou e voltou para trás, não quis seguir a Cristo, porque ele tinha muitos bens, foi embora. É como aquela passagem de Pedro, né? Que a multidão viu Jesus pregando uma palavra pesada, dura, e a multidão começou a ir embora. E Pedro olha para Jesus: Senhor, para aí, Senhor, pega mais leve, não pega tão pesado com a multidão, não, que eles estão indo embora. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, se você quiser, você pode ir também, né? Ó, Pedro, segue eles, fique à vontade. Aí Pedro olha para Jesus e falou assim: Senhor, acho que não é uma boa ideia, não. Para onde eu irei se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Então, gente, é melhor você permanecer em Cristo e alcançar a vida eterna do que você ir para esses lados, pegar esses tipos de carona, esses tipos de atalho que acha que leva para o céu, mas na verdade está te levando para o inferno. Então, gente, esse não é o evangelho de Cristo. Então, o alicerce é Cristo. Cristo é o alicerce. É Cristo que é o alicerce. Se você estiver nele, você constrói o seu edifício, mas com materiais que são duráveis, não materiais perecíveis. Como aquele homem que construiu a sua casa na areia, que veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade e levou aquela casa. Mas o que construiu a sua casa na rocha, o que aconteceu? Veio o vento, a tempestade, o frio, veio chuva, veio água, veio tudo, veio terremoto, veio tudo. A casa permaneceu de pé. Casa construída na rocha. Casa construída na rocha, ela permanece de pé, mas casa construída na areia, casa construída em qualquer lugar que não tenha alicerce, essa casa vai perecer, essa casa vai cair, beleza? Então vamos lá. A nossa base e alicerce é o próprio Cristo. Ele é a nossa pedra fundamental de esquina, Efésios 2, verso 20. Então, gente, é Cristo a nossa pedra, a pedra de esquina, a pedra que muitos rejeitaram. É Ele que é Cristo, essa pedra que estão rejeitando, que muitas igrejas, muitas organizações, estou falando igreja como organização, não a igreja do corpo místico de Cristo, essa igreja, né, invisível, porém real, porém tangível. Essa igreja que é a igreja de Cristo, essa igreja é uma igreja que não vai perecer, é uma igreja que vai. Mas essa igreja que nós estamos vendo aí como, né, infelizmente instituição humana, estão construindo aí fora do alicerce que é Cristo. Então, Cristo, ele é a pedra fundamental. Cristo, ele é a rocha. É em Cristo que nós devemos construir a nossa casa. A reconstrução não se trata de demolição, gente. Então, vamos guardar isso aqui também. Vamos compreender isso aqui. Então, olha lá. Demolir é colocar abaixo tudo aquilo que já está alicerçado, sendo que no meio da reconstrução, algumas coisas precisam ser quebradas para dar lugar a algo novo. Então, olha, quando nós falamos de reconstrução, não se trata de demolição.
Muitos estão querendo, como eu disse, né? Já falei e volto a repetir, muitos estão dizendo aí, vamos reconstruir, vamos reconstruir tudo, vamos fazer uma reconstrução, ou vamos desconstruir tudo aquilo que nós já ouvimos, tudo aquilo que, né? Não, gente, não precisa desconstruir nada. O que precisa é botar em prática o evangelho, é isso, apenas isso. Não precisa você desconstruir nada, não precisa você remover os marcos que foi deixado pelos vossos pais. Então para poder, no caso da demolição, né, da construção, existe também algumas horas que você precisa estar quebrando algumas coisas que não fazem parte ali, que talvez não seria necessário nessa nova reconstrução. Então são coisinhas que você tira assim, que às vezes atrapalha. Então é isso apenas, não é mexer, não é mudar totalmente as coisas, é tirar algumas coisinhas que às vezes ela não é necessário ali naquele lugar, tá? Não remova os marcos, você pode até por dentro ali estar fazendo algumas mudanças, não retirando totalmente o alicerce, tá? Mas você pode tirar algumas coisinhas que muitas das vezes fez com que muitas pessoas acabassem se desviando por causa dessas coisas, mas nós sabemos que tem coisas que muita tradição demais, né? É tradição até demais, mas nós sabemos que isso acaba sendo prejudicial a muitas pessoas. Muita tradição acaba sendo prejudicial. Agora, pouca tradição também é prejudicial, que acaba tirando as pessoas da verdade. O vaso. Algumas coisas, né, precisam ser quebradas para dar lugar a algo novo. O vaso na mão do olheiro que se quebrou e o olheiro reconstrói com a mesma massa, né, na passagem de Jeremias capítulo 18, verso 1 ao 6, ele fala sobre a reconstrução daquele vaso que se quebrou. A massa foi a mesma, gente. O olheiro não jogou a massa no lixo e pegou outra massa para poder fazer aquele vaso. Não, ele pegou a mesma massa e construiu um novo vaso, mas da mesma massa. Então ele só deu forma à mesma massa a um vaso. Então olha só, ele não construiu um outro, ele não pegou outra massa, ele pegou a mesma massa e dessa mesma massa que ele estava trabalhando aquele vaso, o vaso se quebrou e ele constrói novamente um vaso. Então muitas das vezes o vaso pode se quebrar sim, e esse vaso se quebrando na mão do olheiro, quando se quebra na mão do olheiro, esse vaso ele pode voltar novamente à sua forma original. E se ele se quebrar fora, aí pode ser que ele não volte na sua forma original, porque o olheiro sabe quando trabalhar e como trabalhar no vaso. Vamos lá. Desconstruir significa demolir, tá, gente? Então, cuidado com esse negócio de desconstrução. Desconstruir, ela traz um sentido de demolir. Então, olha aí, vamos ter o equilíbrio na obra de Deus, tá? Então, desconstruir significa demolir tudo aquilo que já fora construído. Então, cuidado com esse negócio de desconstruir. Hoje, a igreja moderna está com uma heresia de desconstrução, e isso tem sido um mal para a igreja de Cristo. Então, vamos ter cuidado com esse mal da desconstrução. A Bíblia Sagrada nos adverte a não remover os marcos que foram deixados por nossos antepassados. Está lá em Provérbios, no capítulo 22, verso 28. Então, não remova os marcos que foram deixados, que foram colocados pelos pais. Os nossos antepassados, eles colocaram um marco, colocaram marcos, colocaram divisórias ali para separar aquilo que não era para ser mexido. Então aquilo é herança, são heranças boas, então você não pode sair tirando os marcos e entrando naquilo que é do mundo, que é dos outros. Você arrancar os marcos ali, separando aquela herança que foi dos seus pais, você dar vazão para que o mundo entre. Então, cuidado com isso. A intenção de desconstruir significa que não estamos de acordo com as bases doutrinárias que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Então, muitas das vezes é isso que acontece. Nós não estamos de acordo, né? Saímos da presença de Deus porque está de acordo com doutrinas, com costumes humanos é uma coisa, gente. Então, costumes humanos, você não está de acordo com o costume, é uma coisa. Agora, o que nós não podemos chocar, que nós não podemos ficar em pé de discussão é quando se trata de doutrinas
bíblicas quando se trata da palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa doutrina, é a doutrina maior da nossa fé. Então nós não podemos negociar, não se negocia com doutrina, tá? Tem coisas que dentro da doutrina não se negocia, tá bom? Então uma delas é a questão do pecado. Então ninguém se negocia quando se trata de pecado. Então quando se trata do pecado não se negocia, gente. Não, ou, não, existe um pecadinho que pode, outro pecadinho. Não, pecado sempre será pecado, sempre leva o homem para o inferno. Vamos lá. Então, nós já falamos sobre isso. A reedificar os muros significa restringir a liberdade que o mundo externo tinha sobre o interno. Então vamos falar agora essa parte, nós já vamos encerrando aqui, tá? Mas vamos falar agora dessa parte aqui da reconstrução, tá? Da reconstrução do muro, o significado que traz para nós essa reconstrução, tá? E você será abençoado com essa reconstrução da sua vida. Então vamos lá, reedificar os muros significa restringir a liberdade que o mundo externo tinha sobre o interno. Então, quando os muros de Judá foi edificado, a cidade retorna novamente às suas atividades, à sua vida, volta a ser aquela cidade maravilhosa que ela era. Então, olha só, reedificar os muros para nós significa nós restringir a liberdade que o mundo tem sobre a nossa vida. Então, quando você aceita Jesus, você edifica a sua vida para Cristo, você começa a colocar um limite, você começa a colocar as barreiras para impedir que o mundo entre agora em você. Então, o mundo já não tem mais essa liberdade de te dominar. Você não é mais dominado pelo mundo. Você não é mais uma terra sem lei, uma terra sem dono, uma terra sem governo. Não. Você agora é uma terra que tem lei, que tem dono, que tem governo. Porque o Espírito de Deus ele está em você. Agora, quando a pessoa está no mundo, qualquer coisa, qualquer espírito tem liberdade para dominar a sua vida. Então, vamos entender isso, a reconstrução nesse ponto. Quando nós entendemos a reconstrução, nós falamos de uma proteção sobre a nossa vida. O mundo já não tem mais domínio sobre nós, porque os muros que estava quebrado, que dava liberdade para que tudo entrasse, já não existe mais. Esse muro agora ele foi reconstruído, aleluia. E esse muro agora ele é a proteção da cidade, então é a proteção da sua vida, tá bom? Primeiro aqui, em primeira coisa aqui que nós vamos entender dentro desse assunto, traz para nós o sentido ou o significado, tá? O sacerdote e os escribas retomaram a prática da leitura do livro da lei, que tinha sido abandonado. Neemias capítulo 8, verso 1. Então, olha só, a reedificação do templo, gente, a reedificação do templo, ela trouxe para a cidade, para aquela cidade, ela trouxe para a cidade novamente a leitura da lei. Então, a reconstrução, e quando Judá ele reconstruiu, foi edificado, a cidade ela foi retomada, então ela começa novamente, os sacerdócios, né, os escribas, eles começam novamente a ler os livros da lei, ou o livro da lei ali para o povo. Então, olha só que coisa linda, eles começam novamente a ter contato com a palavra de Deus. Segundo aqui, com os muros edificados, o povo pode retomar novamente as comemorações festivas em Judá. Neemias capítulo 8, verso 13. Então, gente, os muros construídos, a segurança da cidade novamente erguida, agora eles podem festejar, eles podem fazer festas, eles podem se alegrar. Coisas que não podiam fazer, agora eles podem. Sabe por quê? Porque os muros da cidade foi reconstruído. Então é isso que traz para nós a reconstrução dos muros, traz a alegria, traz a festa, traz novamente. Eles plantavam, quando o muro estava caído, eles plantavam as pessoas os salteadores, os ladrões, outras pessoas que moravam vizinho, iam lá e pegavam. Agora eles podiam plantar, eles podiam ter animais, eles podiam fazer festas, eles podiam fazer o que
desce no coração deles, porque Deus agora estava ali com eles, tá? Terceiro ponto aqui, com os muros novamente edificados, o povo tem a segurança e o dever de se arrepender dos seus pecados. Neemias capítulo 9, verso 1. Então, gente, olha só que interessante aqui. A reconstrução traz para nós arrependimento. Então, quando nós começamos a reconstruir novamente, construímos o muro, então é sinal que nós estamos nos arrependendo. Então, a reconstrução traz para nós arrependimento dos nossos pecados. Isso simboliza, significa a reconstrução. O quarto ponto aqui diz assim: com a reconstrução dos muros, o povo faz uma nova aliança com Deus. Neemias capítulo 10, verso 28 e 29. Então, a reconstrução do muro, ela trouxe uma aliança, uma nova aliança do povo para com o seu Deus. Então, que essa reconstrução ela aconteça todos os dias, para que haja uma aliança, para que haja essa aliança conosco, para que nós venhamos fazer essas alianças com Deus todos os dias da nossa vida, até que nós esteja, né? Até que nós estejamos com Ele. Então, que Deus possa continuar nos abençoando. Então, gente, para nós encerrarmos aqui, tá? Para nós encerrarmos aqui, que Deus ele possa continuar nos dando graça, né? E que Deus possa continuar nos dando graça e nós possamos entender uma coisa, que nós possamos fechar com esse entendimento. Gente, o sacerdote, na verdade, no capítulo 3 aqui, de Neemias, deixa eu ler aqui, capítulo 3, verso 1 em diante, diz assim, ó: as muralhas da cidade foram reconstruídas da seguinte maneira: Eliasibe, o grande sacerdote, e os seus colegas sacerdotes reconstruíram o portão das ovelhas. Depois o inauguraram e puseram os portões nos seus lugares. Eles reconstruíram as muralhas até a torre do Sem e até a torre de Hananel. Então, olha só, o responsável por reconstruir o portão, porque o muro de Jerusalém ele tinha 12 portas, e cada porta desse muro era responsável, cada um tinha a sua responsabilidade por cada porta. E essa porta que foi reconstruída por Eliasibe era a porta das ovelhas. Essa porta ela foi reconstruída pelos sacerdotes. Então, olha só que interessante, gente. Quem é responsável por construir, por cuidar e reconstruir a porta das ovelhas é o sacerdote, é a liderança. Então, se a porta das ovelhas ela está destruída, se a porta das ovelhas ela está no chão e muitas ovelhas estão fugindo, escapando pelas portas, quem é o responsável por ela? Quem tem que estar responsável, quem tem que estar fazendo essa manutenção dessa porta é o sacerdote, é o sumo sacerdote e os sacerdotes. Então a liderança ela é responsável pelas ovelhas que saem pela porta. Que você possa assumir a sua responsabilidade, que você possa cuidar daquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Se nós somos responsáveis, se nós somos pastores e temos a responsabilidade de cuidar das ovelhas, se as ovelhas estão fugindo, estão saindo pela porta que está quebrada, na verdade, é porque nós não estamos cuidando e nem edificando e nem reestruturando essas portas. Então, que Deus possa ter misericórdia de nós, que Deus possa ter misericórdia dessa liderança que está vendo as portas no chão, que está vendo as portas caídas ou destruídas e não se preocupam em construir e colocar os portões novamente no lugar. A porta das ovelhas estava destruída. A porta das ovelhas estava destruída, mas o sumo sacerdote, o grande sacerdote, Eliasibe, ele, juntamente com a liderança, com os sacerdotes e com os levitas, eles reconstruíram essa porta, esse portão das ovelhas. E as ovelhas elas voltam a ter segurança. Então, que você possa ter a responsabilidade de cuidar
do seu ofício, que é pastorear as ovelhas, cuidar das ovelhas para que elas não venham fugir pela porta. A Bíblia diz assim: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que nos leva à perdição, e muitos são os que estão saindo por ela, entrando por ela, tá? Muitos são os que estão entrando por essa porta estreita, sabe por quê? Ou saindo por ela, vamos dizer assim, né? Estão saindo pela essa porta, estão entrando pelo caminho estreito. Sabe por quê? Por causa da sua irresponsabilidade de construir, de reformar novamente essa entrada, colocar o portão, fechar a porta, fechar o caminho que está levando essas ovelhas para o inferno. Que Deus possa abençoar você e que o Espírito Santo possa continuar falando em nossos corações. Amém? Semana que vem estaremos de novo com mais uma lição, a lição de número 7. Amém? Paz do Senhor Jesus.